Senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Mercúrios. E eu já vou começar mostrando algo na tela aqui para vocês, que é a performance das três grandes criptomoedas do mercado, as três maiores criptos, as três mais conhecidas, as três consideradas mais seguras ao longo desse último ano. Então, no último ano, nos últimos 12 meses mais especificamente, a gente teve 480% performance da Solana, sem dúvidas, um dos principais destaques desse ciclo. 100% a performance do Bitcoin, uma performance muito boa também, e 45% a performance do Ether. Há quem diga, uma ala do mercado diz que o Ether ele vem decepcionando e decepcionando muito o mercado em termos de performance, justamente por apresentar entre as três grandes criptos a pior performance e uma performance 90% pior do que a performance da Solana e menos a metade da performance, da valorização do Bitcoin. E o intuito desse vídeo é tentar entender os motivos para isso e traçar alguma previsão, entender o que pode fazer o Ether se recuperar ou se de fato ele vai continuar apresentando a pior performance dentre esses três, se ele vai continuar decepcionando ao longo desse ciclo. Vou pedir para vocês gentilmente deixarem o dedo no like, se inscreverem no canal se não forem inscritos e, claro, se gostarem do conteúdo, para ajudar a gente a entregar esse conteúdo para mais pessoas. A gente acaba demorando bastante, dá uma trabalheira roteirizar, gravar todos esses vídeos, então o retorno de vocês, se a qualidade, se o que a gente está entregando é legal ou não, é muito importante para a gente continuar produzindo, beleza? Dito tudo isso, bora pro vídeo. Beleza, então pessoal, antes de começar esse vídeo, alguns avisos, alguns disclaimers são importantes pra gente fazer. O primeiro deles é que esse não é um vídeo de hate no Ether, é um vídeo de análise de mercado, entender por que uma cripto está performando abaixo do esperado e entender a sua perspectiva para daqui pra frente, beleza? O segundo ponto é que ninguém aqui é torcedor, nós somos analistas, nós analisamos o mercado, tentamos entender para onde o mercado está caminhando e se posicionar com base nisso. E por fim, todo mundo que acompanha o nosso canal há bastante tempo sabe que a gente sempre é muito aberto, muito transparente sobre tudo que a gente faz e como está o nosso posicionamento aqui dentro. A gente sempre teve uma tese muito positiva pro Ether, pro ecossistema da Ethereum como um todo. Ao longo de 2022 e 2023, o Ether era uma das principais posições da nossa carteira, por um bom tempo foi a maior posição da nossa carteira. À medida que a gente foi entendendo que a tese estava apresentando alguns problemas e se enfraquecendo, a gente foi reduzindo bastante a posição, principalmente no final de 2023, no último trimestre de 2023, o Ether passou do que era a maior posição da nossa carteira e a gente reduziu cerca de 70% da posição. Hoje a gente tem ali um terço da posição que a gente tinha antigamente, hoje não é mais a maior posição da nossa carteira, embora a gente tenha uma posição grande em Ether, e a gente considera que é sim um ativo que ainda vale a pena ter dentro do portfólio, que tem um bom risco-retorno dentro de cripto, mas hoje, por exemplo, eu não vejo tanto sentido em ter uma posição maior em Ether do que em Bitcoin, pelo menos em relação ao que vem se desenhando o mercado nesse momento. Isso pode mudar, o cenário pode mudar daqui 6, daqui 12 meses, isso é investir no mercado cripto, estar sempre acompanhando as mudanças do mercado e mexendo no seu portfólio em relação a isso. Dito isso, pessoal, é importante fazer esses avisos no começo, senão veio o pessoal que é apaixonado, que tem fã-clube de criptomoeda nos comentários, falar que, meu Deus, vocês estão dando hate no Ether, não sei o quê. Gente, o que a gente está fazendo aqui é uma análise imparcial de uma cripto. Mas vamos lá, falando um pouquinho sobre o nosso querido Ether. Cara, o Ether contra o Bitcoin, o par Ether Bitcoin, que mostra a valorização do Ether em comparação com o Bitcoin, ele tá no menor valor dos últimos 1.200 dias. Isso é muita coisa, tá? Quando a gente olha aqui embaixo no gráfico, a gente vê que o patamar que o Ether está em valorização comparado com o Bitcoin hoje é o mesmo patamar que ele estava em 21 de abril de 2021. O que isso quer dizer? Quer dizer que alguém que comprou Ether pensando em ganhar do Bitcoin em abril de 2021, mesmo com tudo que se desenrolou do mercado até agora, tá no 0 a 0. Muito provavelmente essa pessoa, se ela comprou Ether querendo ganhar do Bitcoin em 2023, no começo de 2023, por exemplo, ela só perdeu dinheiro comparativamente. E eu separei aqui alguns motivos para isso estar acontecendo, beleza? O Ether ele está apresentando três problemas específicos. Um problema que ele é mais pontual, mais macro, e dois problemas que eles são mais específicos ao Ether, ao roadmap da Ethereum, ao seu ecossistema, ao caminho que a Ethereum resolveu seguir como produto. O problema 2 e 3 foram os problemas que fizeram a gente reduzir a nossa alocação em Ether consideravelmente lá no começo, no final de 2023, tá? Então foi o que a gente entendeu que, cara,
a Ethereum está seguindo um caminho que a gente não está gostando. Pode dar alguns problemas em algum momento. O problema 1 é um problema mais pontual em relação aos últimos meses de mercado. Não justifica essa queda dos últimos 1000 dias. Justifica mais o momento atual do Ether. Mas vamos começar falando sobre isso, tirar logo da frente, que é a questão do fluxo dos ETFs, que é um fluxo que ele está negativo. O que isso quer dizer? Eu puxei um gráfico aqui muito legal que ele compara o fluxo dos ETFs de Bitcoin com o fluxo dos ETFs de Ether. O que são esses fluxos? Oferta versus demanda. Quantas pessoas estão comprando os ETFs versus quantas pessoas estão vendendo esses ETFs. E a gente consegue ver nesse gráfico que a gente tem em cima do eixo X os ETFs que estão tendo entrada de capital, pessoas comprando, depositando Bitcoin lá dentro. Embaixo, os ETFs que estão tendo saída de capital, os ETFs que mais pessoas estão vendendo, retirando Bitcoin ou Ether de lá. E a linhazinha verde mostra se, na média, tem mais dinheiro entrando do que dinheiro saindo. E quando a gente vê os ETFs de Bitcoin, a gente vê que desde o começo, desde o seu comecinho, teve um fluxo positivo. A gente teve um fluxo de venda da Grayscale, lembrando que a Grayscale tinha 2 fundos de investimento, um de Bitcoin e um de Ether, que se converteu em ETFs, que se converteram em ETFs de Bitcoin e de Ether, e os seus investidores antigos estão vendendo a fatia que eles tinham nesses ETFs, alguns para converter para outros ETFs, porque o da Grayscale em específico tem taxas maiores e N outros motivos. Mas o mais importante aqui é olhar comparativamente que desde o começo os ETFs trouxeram demanda para o Bitcoin, trouxeram força compradora, trouxeram pressão de preço, fazendo o preço do Bitcoin ir para cima. O do Ether está ao contrário. Desde que a gente teve o lançamento dos ETFs de Ether, a gente tem uma pressão vendedora. Olha como o gráfico verde, a linha verde, ela está para baixo. Por quê? Os investidores do ETF da Grayscale estão vendendo num ritmo mais acelerado. E eu desmiucei, gosto muito dessa palavra, desmiucei esse número separando demanda versus oferta, compra versus venda. E a gente vê que o ritmo de compra do ETF de Ether não está tão ruim. Eu peguei especificamente o maior ETF, né, comparativamente os ETFs da BlackRock, tanto de Bitcoin quanto de Ether, e a gente vê que comparativamente com a quantidade de moedas que existem no mercado, a BlackRock, os ETFs da BlackRock estão apresentando uma demanda muito parecida, tanto de Bitcoin quanto de Ether. A gente consegue ver ali embaixo a linha azul contra a linha vermelha são os ETFs de Ether, que a demanda em comparação com a quantidade de moedas no mercado está muito parecida, está crescendo de forma muito parecida, o que mostra que os investidores estão apresentando um apetite de compra de Ether, assim como eles tiveram com um apetite de compra de Bitcoin logo lá no começo. Só que esse gráfico aqui, ele mostra o ritmo de venda dos ETFs da Grayscale versus os ETFs de Bitcoin da Grayscale. E a gente consegue ver o ETF de Ether da Grayscale ali na linha verde, ele está vendendo os seus ativos numa velocidade muito mais rápida, ou seja, ele está dumpando no mercado, jogando o Ether no mercado numa velocidade muito mais rápida. Atingiu ali o patamar de 20% de vendas, que é a linha de 80% do gráfico, né? Atingiu em poucos dias, enquanto os ETFs de Bitcoin demoraram 25 dias para atingir. A gente consegue ver pelo gráfico que o ETF de Ether da Grayscale, ele está sendo vendido pelo menos no dobro da velocidade que os ETFs de Bitcoin da Grayscale foram vendidos. Isso obviamente gera uma pressão de venda no curto prazo. Você pressiona o preço do ativo para baixo no curto prazo, porque você tem um valor muito grande de Ether sendo jogado no mercado. Porém, a gente tem a perspectiva de quanto mais rápido a Grayscale vende, mais rápido ela vai parar de vender, ela não vai ter mais nada para vender. E se a demanda está boa, em algum momento isso vai se inverter. O problema disso é que a Grayscale vendeu ali cerca de 30% dos seus ETFs, então dá para dizer que ela atingiu 1/3 da venda e que tem muito espaço para continuar vendendo. Se a gente viu essa pressão de venda ao longo do último mês, se o fluxo continuar assim, a gente deve ver essa pressão de venda ao longo dos próximos 2 meses. Óbvio que não é algo que dá para a gente prever, mas justifica um pouco o que está acontecendo com o Ether no curto prazo e porque o ativo não está performando tão bem, apesar dos ETFs. Gente, um recado que eu prometo que vai ser rapidinho, a gente está testando um novo formato de conteúdo para produzir para vocês, um formato um pouquinho mais dinâmico, um pouquinho mais rápido, que é o grupo gratuito de WhatsApp. A gente criou um grupo gratuito que você pode entrar e sair se você não gostar, e que a gente manda todos os dias uma análise lá, uma discussão sobre o que está rolando no mercado cripto. Acaba sendo um canal que é mais simples para a gente atualizar vocês, é mais simples para vocês consumirem, porque o WhatsApp todo mundo mexe o tempo todo, e vocês recebem numa velocidade muito mais rápida. E até eu gravar um vídeo aqui e tudo mais, pode demorar 1, 2 dias, e a depender, se ser uma notícia muito importante, o WhatsApp acaba sendo um canal mais eficiente
eficiente. Então, se você gosta de cripto, quer estar sempre atualizado, quer estar acompanhando as minhas análises, as minhas opiniões, sugiro entrar lá no canal que a gente está fazendo com bastante carinho. O resultado está sendo bem legal, eu pelo menos estou gostando bastante, tá? Para se inscrever é só clicar no primeiro link aqui da descrição que você já entra no canal. Agora, meus amigos, vamos falar da parte interessante, que é a parte mais fundamentalista, que é a parte entendendo os problemas intrínsecos ao ecossistema do Ethereum. E aqui a gente pode até ter uma ideia melhor de como isso pode afetar o futuro do Ether e do ecossistema do Ethereum. E o segundo problema, e na minha visão o principal, é a fragmentação no ecossistema da Ethereum. Estão nascendo muitos projetos dentro do ecossistema da Ethereum. E aqui quando eu falo sobre fragmentação, eu não estou dizendo aquela fragmentação de liquidez, do tipo, o usuário tem que criar 1000 wallets para interagir com vários projetos, tem que ficar fazendo ponte de um lado para o outro. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de vários tokens sendo lançados de projetos diferentes. Pensa na cabeça do investidor, o investidor que quer se expor, que quer investir no ecossistema da Ethereum. Ele pode ter a opção de comprar o Ether, ou ele pode ter a opção de comprar 27, 40 projetos diferentes, porque tem várias segundas camadas, tem projetos de staking e tudo mais. Então, o dinheiro dele fica fragmentado entre essa quantidade de projetos. Ele compra 10 tokens diferentes, ao invés de comprar um token só e exercer uma pressão de compra 10 vezes maior em cima desse token. Essa fragmentação de projetos prejudica a performance do token diretamente, sim. Eu trouxe alguns números aqui que, na minha visão, são um pouco bizarros e que mostram um pouco disso. O primeiro deles é que a gente tem uma segunda camada nova do ecossistema da Ethereum nascendo a cada 19 dias. Ou seja, a cada 19 dias, desde que começou esse frenesi das segundas camadas, a gente tem um projeto novo sendo lançado. Um projeto novo que incentiva os usuários a colocarem dinheiro dentro desse projeto, depositarem capital lá dentro e principalmente comprarem os seus tokens, porque eles vêm com uma promessa, ZK, não sei o que, uma promessa muito grande e acaba puxando, atraindo uma demanda que poderia estar no Ether. E também atraindo um usuário que poderia estar na mainnet da Ethereum. Um outro dado que eu puxei aqui, mostrando também a quantidade de segundas camadas que a gente está tendo no mercado, que é uma quantidade muito grande. A gente está com 71 projetos ativos, 20 projetos de terceiras camadas, então só aqui a gente já tem quase 100 projetos para dividir a atenção do investidor. 82 projetos para vir ainda, para serem lançados em desenvolvimento. 82. A gente está falando que só de projetos em desenvolvimento a gente vai dobrar a quantidade de segundas camadas no mercado. Muitas delas com o seu próprio token. Pelo menos das que a gente está vendo aqui na tela, Arbitrum, Optimus, Blast, Mental, Scroll, Lineage, K-Sync, Starknet, praticamente todas com o seu próprio token, puxando um dinheiro, puxando uma atenção que poderia estar no Ether, fazendo o próprio Ether se valorizar. E um outro dado, esse daqui não é nenhum gráfico, nem nada do tipo, é um simples tweet que eu puxei ali do time da Eigenlayer, que mostra a quantidade de projetos sendo desenvolvidos dentro do ecossistema de restaking. São projetos que utilizam restaking da Eigenlayer, que utiliza a segurança econômica da Ethereum, que são basicamente projetos de infraestruturas, blockchains modulares, blockchains novas, que estão utilizando-se da infraestrutura da Ethereum e lançando o seu novo projeto, lançando o seu novo token. Só nessa lista aqui, eu diria que 80% dos projetos que estão aí eu não conheço. E olha que eu tenho um time completo aqui que fica olhando para o mercado todos os dias. Então, são muitos novos projetos sendo lançados e tornando o ecossistema da Ethereum cada vez mais fragmentado, cada vez mais complexo. Tudo isso acaba nos conectando no terceiro problema, que é o problema das segundas camadas serem parasitas ao ecossistema da Ethereum. E aqui eu vou ter que explicar com bastante calma para não ficar nenhuma ponta solta e ninguém entender, interpretar de forma errada o que eu estou tentando falar. Segundas camadas são ótimos produtos e de fato resolvem boa parte do problema de escalabilidade da Ethereum. São produtos que são cada vez melhores, que são tecnologias que estão evoluindo cada vez mais, as taxas estão baixíssimas, as aplicações lá dentro só estão crescendo. Isso é excelente, isso é ótimo, isso só fortalece o ecossistema da Ethereum do ponto de vista de usuário. Ponto. Agora eu estou tirando o jaleco de usuário, estou colocando o jaleco de investidor para analisar como as segundas camadas atrapalham o Ether sob o ponto de vista de investimento. Qual que é o processo que acontece nas segundas camadas? Os investidores eles saem da Ethereum, da camada base da Ethereum e vão utilizar as segundas camadas. As segundas camadas são como quiosques em shopping. São quiosques que pagam
pagam um aluguel para estar se usufruindo de toda a infraestrutura, de toda a segurança daquele shopping. No caso das segundas camadas, de toda a infraestrutura, de todos os usuários que circulam no ecossistema da Ethereum. A lógica é, quanto mais segundas camadas, mais usuários utilizando elas, mais receita elas pagam por utilizar a infraestrutura da Ethereum. Isso faz com que a Ethereum, como camada base, eleve o seu patamar de receita, de geração de dinheiro, por conta da quantidade de segundas camadas sendo desenvolvidas ao seu redor. Essa foi a lógica desenhada lá atrás do roadmap da Ethereum voltado para as segundas camadas. É o que está acontecendo? Não é o que está acontecendo. Nós estamos vendo uma dinâmica parasita das segundas camadas em relação a Ethereum. É isso que eu vou explicar agora. De fato, a atividade nas segundas camadas só cresce. A gente está vendo hoje, em termos de número de transações, 26, praticamente 27 vezes mais transações acontecendo nessas blockchains em torno do ecossistema da Ethereum, nesses quiosques dentro do shopping da Ethereum, em comparação com a camada base. E esse número só aumenta. Cada semana que passa, esse número bate um recorde histórico. Isso é muito bom para as segundas camadas, muito bom para o usuário. Torna o ecossistema da Ethereum cada vez mais robusto. Mas tem um problema aqui. E esse problema ele tem nome e sobrenome. Ele chama EIP 4844. Sim, aquela atualização que muitos especulavam, até a gente olhava para ela com um olhar muito otimista, que seria a atualização mais importante para o ecossistema da Ethereum, que reduziria muito a taxa das segundas camadas. De fato, ela reduziu muito a taxa das segundas camadas. Hoje a gente vê várias L2, várias dessas blockchains com taxas mais baratas que a Solana, por exemplo, o que é algo extremamente relevante, vem fazendo com que elas apresentem esse número de crescimento de atividade. Só que quando a gente olha para a receita que a Ethereum está gerando por meio das segundas camadas, ou seja, o quanto de aluguel que as segundas camadas estão pagando para a Ethereum, esse número ele não só cai, ele desmoronou, ele foi aniquilado, ele foi praticamente a zero. Tem dias que as segundas camadas pagam $0 para a Ethereum. Gabriel, como assim? Me explica como é que a atividade nas segundas camadas só aumenta e essas segundas camadas não estão pagando taxas para a Ethereum para depositar dados lá dentro. Vamos lá. Após a atualização 4844, depositar dados, armazenar dados dentro da Ethereum ficou mas tão barato que esse valor hoje ele é praticamente irrisório. E o que as segundas camadas fazem? E é daí que vem o que eu falei da dinâmica parasita. Elas não repassam a maior quantidade das taxas que elas recebem para a Ethereum. Vamos voltar para a analogia do shopping. Vamos supor que eu sou dono de um quiosque do McDonald's. E aí eu pago um aluguel muito caro para estar naquele shopping, para ter o maior quiosque daquele shopping, que é o quiosque do McDonald's. E aí o shopping, a administradora do shopping, chega em mim e fala: olha, Gabriel, eu vou reduzir o aluguel que você paga em 10 vezes. Ou seja, você vai pagar só 10% do aluguel que você estava pagando antes. Em contraparte, reduz o preço da casquinha para que mais usuários venham para o shopping e consumam dentro do seu quiosque. Eu, como dono do quiosque, vou falar, cara, excelente, estou pagando 90% menos de aluguel, estou pagando muito mais barato. Só que eu, muito esperto como sou, não vou reduzir o preço da minha casquinha em 90%. Vou reduzir o preço da minha casquinha em 50%. Ou seja, agora eu estou lucrando muito mais, porque eu pago menos aluguel e eu não reduzi tanto o preço da minha taxa, eu não reduzi tanto o preço da minha casquinha. Ou seja, por mais que todo o shopping esteja gerando muito mais receita, atraindo muito mais usuários, para onde que está indo todo esse dinheiro? Para a mão do dono do quiosque, para a mão dos donos da loja, que estão lucrando muito mais, mas não estão refletindo esse lucro, essa lucratividade maior no pagamento do aluguel, porque o aluguel ficou muito barato. É isso que está acontecendo com o ecossistema da Ethereum. As segundas camadas reduziram a sua taxa, de fato, só que a margem delas, o nível de lucratividade dessas segundas camadas, explodiu. E elas não estão pagando tanto para Ethereum, porque elas perceberam que depositar informação dentro da Ethereum está muito barato. Então elas vão lá e depositam uma vez a cada um dia, enquanto elas deveriam estar depositando em todo o bloco. Então elas estão reduzindo ao máximo quanto elas pagam de aluguel e maximizando o seu lucro. O efeito disso, meus amigos, é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, que é a receita do aluguel do shopping, que é a receita gerada pela Ethereum pelo aluguel das segundas camadas. Foi a praticamente zero. E a gente consegue ver os efeitos disso. Isso afeta muito as métricas da Ethereum, que acabam sendo métricas importantes que o mercado avalia. O mercado olha para as principais métricas de um ativo. Quando a gente vê o retorno do staking de Ether, ele só
cai, ele está numa trajetória de queda há muitos meses seguidos. Ou seja, o usuário que antes queria depositar seu Ether em staking, estava confortável em assumir esse risco depositando na Lido, por exemplo, porque ele estava recebendo um retorno muito legal, porque o retorno de staking vem da receita da rede, agora ele não tem mais tanta essa demanda, essa urgência. O que isso causa? Isso causa menos demanda por Ether sendo travado, por Ether saindo de circulação, por Ether sendo colocado em staking, porque o retorno ele está cada vez menor, porque a Ethereum parou de gerar receita. Os quiosques não pagam aluguel e os usuários não usam mais a Ethereum. Eles usam as segundas camadas porque elas são muito mais baratas e tem tudo que tem na Ethereum. Essa dinâmica econômica que está rolando aí de quiosque, aluguel, segundas camadas, shopping, Ethereum, causa alguns números, traz como efeito algumas métricas inimagináveis há um ano, 6 meses atrás, como por exemplo a Solana, que é uma rede muito barata, com taxas muito baixas, ultrapassando a geração de receita da Ethereum. Uma rede que possui 10% da capitalização de mercado, do valor de mercado da Ethereum, gerando mais receita, mais valor econômico, mais valor do que a Ethereum. Uma rede que tem uma capitalização de mercado 10 vezes maior. Esses pontos que eu citei, meus amigos, são os pontos que justificam um pouco o que está acontecendo com o Ether, o que está acontecendo com o ecossistema do Ethereum, o porquê dele estar tão desaquecido e o mercado estar olhando para o Ether com uns olhos ruins, como o patinho feio das grandes criptos, justamente por essa falta de crescimento, por esse problema de fragmentação de capital. Isso coloca o Ether como uma péssima cripto que você deveria vender, que você deveria tirar do seu portfólio, que não tem mais potencial de crescimento nenhum e que não vale mais a pena rodar? Na nossa visão, não. Como eu falei, a gente continua com uma posição em Ether muito menor do que a gente tinha um ano atrás, quando esse cenário era diferente, porque a gente ainda entende que o ativo ele tem potencial de crescimento, ele tem um risco-retorno muito interessante. E é justamente isso que eu quero falar agora, o que pode fazer o Ether voltar aos holofotes. Eu separei aqui 3 possíveis catalisadores, 3 possíveis forças que podem fazer o Ether crescer. O principal deles é a questão do ETF e da institucionalização. Tá? Separei uma pesquisa muito legal que saiu recentemente da CoinShares, que é uma casa de estudo, uma casa de research de cripto muito boa. Ela fez uma pesquisa muito ampla com os institucionais, com os grandes investidores, grandes bancos, grandes fundos de investimentos. E eu separei um gráfico em específico que eu gostei bastante. O Ether, ele ainda é disparado o ativo que os institucionais acreditam que tem o maior potencial de crescimento. Isso pode em algum momento e deve em algum momento se refletir na demanda pelos ETFs, principalmente quando a taxa de juros cair, o mercado ficar com um pouquinho mais de apetite de risco, o mercado vê cripto subindo e fala, agora eu vou entrar com tudo em cripto, ele vai olhar para o Ether e vai falar, opa, esse cara tem mais potencial de crescimento do que o Bitcoin. Agora, nesse momento do ciclo, eu vou botar mais grana em Ether. E aí o Ether se beneficia. Um outro ponto que deve jogar a favor do Ether também é que muito provavelmente a gente não deve ver uma quantidade muito grande de ETFs sendo lançados. A gente não deve ter ETF de Solana tão cedo, a menos que mude muita coisa no mercado, e ETFs de outras criptos. Então, quando o investidor quiser especular em cripto, quiser especular em altcoins, ele vai ter ali como principal opção o Ether. Isso pode, novamente, voltar a colocar o Ether em uma posição de destaque. Eu separei, inclusive, esse trecho da entrevista do head, do diretor de ativos digitais da BlackRock, que está por trás de toda a estratégia cripto da BlackRock, maior empresa de investimento do mundo, trilhões e trilhões de dólares sob gestão, e ele fala, a gente não vê o Ether como um competidor do Bitcoin, são ativos complementares. Enquanto todo o mercado vê o Bitcoin como ouro digital, o Ether é mais uma plataforma de tecnologia, um ativo de risco, um ativo de grande potencial de crescimento. Imagina um cenário de queda de juros, juros muito baixo, e o institucional comprando essa tese, olhando para o Ether como a principal plataforma de crescimento, de institucionalização, de tokenização. É uma tese que faz bastante sentido e justifica sim o Ether ainda como um risco-retorno muito interessante. E por fim, algo que pode incentivar, impulsionar o crescimento da camada base, da rede base da Ethereum é a questão da tokenização. Hoje a gente está vendo um movimento crescente de tokenização dentro do mercado cripto e boa parte dessa tokenização, 80%, 90%, ainda acontece dentro da Ethereum, não nas segundas camadas, dentro da camada base, por ser uma camada extremamente segura, extremamente robusta, extremamente testada. Então, se de fato tokenização não for só uma buzzword, não for só uma modinha e ser um negócio que vai crescer e vai explodir nesse ciclo,
Isso deve acontecer dentro do ecossistema da Ethereum e chamar atenção para a rede como um todo. Isso sem ignorar o fato de que as segundas camadas podem explodir em termos de atividade e começar a pagar mais aluguel para Ethereum, que o staking pode começar a crescer dentro do institucional e grandes empresas começarem a fazer staking de Ether e isso aumentar a demanda pelo staking e toda aquela historinha bonita que a gente sabe que sempre esteve dentro da tese de investimento, da tese otimista em torno do Ether. Então, pessoal, espero que tenha ficado bem claro aqui a nossa análise, o que está acontecendo com o ecossistema da Ethereum, o que está justificando essa performance do Ether e o que pode fazer o ativo se recuperar e não decepcionar ao longo dos próximos meses, dos próximos anos, ao longo desse ciclo de alta, beleza? Comentem aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês estão investindo em Ether no ecossistema da Ethereum, se vocês estão otimistas, se vocês estão pessimistas, que a gente discute também e bate um papo sobre a tese. É muito importante esse feedback de vocês para a gente saber se os vídeos aqui, as análises estão boas, se vocês estão gostando, para saber se a gente tem que mudar alguma coisa no nosso conteúdo para alcançar mais pessoas, educar mais pessoas dentro desse mercado cripto. Belezinha? Espero vocês no próximo vídeo.